Fala, sucesso! Tudo bem com você? Bom te encontrar mais uma vez, mais uma edição do nosso podcast, o nosso bate-papo que rola nas redes sociais, que rola na Clube FM e que rola na TV Brasília, sempre nesse horário, né? Às 13h55. Tudo bem com você? Quero aproveitar, reforçar aquele convite importante, né? Aquela convocação, pedido, por favor, fortalece o movimento, dá aquela curtida, também se inscreve no nosso canal no YouTube para acompanhar tudo que está acontecendo. E hoje o assunto é internet, um assunto muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. E agora eu quero falar com você, empresário, com você, empreendedor, com você que pensa em ganhar dinheiro e que muitas vezes pensou assim: poxa vida, vou desligar a fulana, não quero mais ela na minha empresa porque ela não sai da internet. Isso pode ser um erro, hein? Às vezes essa pessoa que não sai da internet merecia, na verdade, o quadro de funcionário do mês. É ou não é, professor? Bem-vindo. Professor Renan Souza com a gente. É verdade. Curiosamente, eu sou gerente de conteúdo na TV Justiça também. Certo. E aí, o nosso tema lá é sempre a justiça. E teve um repórter de justiça que era sobre a justiça trabalhista. E qual é a relação entre rede social e empresa? O que por exemplo, o funcionário pode ser impedido de usar o WhatsApp, por exemplo, durante o trabalho? E sim. Uhum. Só que aí mostrou, em um bloco mostrou essa parte, mas de proibição, e a outra mostrou as empresas que abraçam essa coisa e que fazem com que o funcionário trabalhe pela empresa na rede social, divulgando. Então, quanto mais criativos, mais interessados eles são, melhor, porque eles geram mais conteúdo e tudo mais. Teve também, recentemente, quem está fazendo isso muito bem no exterior, a Dunkin', aquela de donuts, que eles transformaram a Starbucks e a Dunkin', eles transformaram os atendentes em TikTokers. Cada um tem uma conta e com, né, as criações que eles fazem ali do café, toda aquela coisa, ganham views. Caramba. E a empresa capitaliza em cima disso, né? Quanto Isso mais é muito views legal. tem, mais a marca ganha visibilidade. Então, incentivar os funcionários a utilizar a rede social, claro que do ponto de vista profissional, pensando dentro dos critérios da marca e dentro da essência do que a marca vende, pode ser um caminho positivo hoje em dia, né? Que legal. É o que você falou, assim, o início que você deu aí é mais daquela visão tradicional, né? E o mundo está mudando muito rápido e as empresas têm que acompanhar essa mudança, né? Fulana não sai do celular. Sim. Mas às vezes está vendendo também, né? Depende do motivo, né? Depende do que ela está fazendo no celular, né? Se ela estiver trabalhando para a empresa, tá 100%. Gente, estou batendo um papo aqui com o professor Renan Souza, especialista nessa gestão das redes sociais, e a gente vai falar um pouco sobre as oportunidades que estão aí para quem quer empreender, para quem quer se posicionar. De repente a pessoa quer entender como é que pode comercializar ali determinados produtos, porque são ferramentas poderosíssimas e que já estão faturando bilhões aí atualmente, não é isso? Sim. Por 10 anos eu fui dono de gráfica. Certo. E eu saí de lá já tem 10 anos. Então, há 20 anos, que é quando eu comecei, o grande esquema, o grande negócio para divulgar o seu negócio era um flyer, era Exato. um panfletinho. Isso. E aí você fazia 50 mil panfletos e entregava no semáforo, entregava de loja em loja, né? Exato. Hoje em dia, isso aí tá no passado, ainda tem. Às vezes você vê no semáforo, mas ninguém quer receber mais, né? Sim. Principalmente depois da pandemia, ninguém queria pegar panfleto do outro e tal. E hoje em dia mudou completamente, né? Tanto é que esse ramo de gráfica, que era um qual eu estava, já está começando a sumir do mapa, né? Nós estamos num setor que era todo dedicado às indústrias gráficas e que elas não estão mais aqui, né? Pois é. E todos os negócios estão tendo que se adaptar a essa Sim. nova realidade, né? Quem trabalhava com impressa tem que se adaptar a fazer mídia virtual e tudo mais. Então, agora a rede social também, uma coisa que eu digo, é que ela popularizou a possibilidade de se fazer comunicação empresarial de forma acessível, assim, de forma possível, razoável. Porque, por exemplo, no passado, uma empresa que queria fazer uma divulgação maior ou que atingisse mais gente, ou era dessa forma, ou ela colocava na TV, ou nos jornais, mas era Sim, muito caro. rádio. Esses veículos costumam ter um custo para se anunciar mais alto, né? E com a rede social, primeiro, você pode criar o seu conteúdo e dependendo da forma como você criá-lo, ele pode viralizar, ele pode ter um alcance orgânico, né? Ou você pode patrociná-lo. E assim, o custo de patrocinar, ele é mais acessível, porque você pode fazer, às vezes, você pode investir R$50 no impulsionamento de um post. Se você tivesse que anunciar num jornal, por exemplo, tem um valor mínimo que costumava ser alto, né? Então a rede social também trouxe essa possibilidade de fazer com que mesmo as pequenas empresas consigam
fazer uma comunicação interessante. Ter um alcance maior, sabe? Entendi. E para quem de repente fica pensando assim, poxa vida, mas eu tenho a impressão de que eu perdi o bonde da história, que tá todo mundo já com as métricas, as estratégias, os posicionamentos, e que se eu entrar agora eu simplesmente não vou performar. Que tipo de argumento a gente pode trazer para essa pessoa para ela entender que na verdade há um oceano azul aí pela frente? Uma coisa é certa, assim, quem entrou há muito tempo tinha muito mais possibilidades, né? Porque no início, as maiores redes, tipo Instagram, Facebook, ela, como é que eu digo? Ela possibilitava que o seu conteúdo crescesse organicamente, sem você gastar dinheiro, porque não tinha essa trava. A entrega era completa. Completa. Então, a galera ganhava muito seguidor. Se você fizesse um conteúdo interessante, ele bombava. Hoje em dia, o Instagram cada dia reduz mais o alcance das entregas dos conteúdos, porque ele quer que você patrocine, né? Então, tá cada dia mais difícil. Mas isso não quer dizer que não dê para entrar, né? Porque eu digo, por exemplo, do ponto de vista de quem faz conteúdo, por exemplo. Quem cria conteúdo no Instagram. Eu sou criador de conteúdo. Tem uma página que eu falo de branding. Branding Legal. é gestão de marca, né? É uma coisa acima assim, do marketing, da publicidade e tal. E eu falo lá sobre essa área. Quem vai fazer um conteúdo específico, nichado e tudo mais, às vezes as pessoas falam, mas já tem um monte de gente falando sobre isso. Mas cada um tem a sua personalidade. Cada um tem a sua forma de falar. Então, não dá para dizer que ninguém vai se interessar. Né? Claro que o ideal é que você tenha algum tipo de diferencial. Alguma coisa que seja um pouco diferente dos outros, né? Porque se você fizer o mais do mesmo, realmente fica mais difícil de chamar a atenção das pessoas. Mas não vejo como um impeditivo entrar tarde queira dizer que não se tem a chance de alcançar o sucesso e tudo mais. É mais difícil do que no passado, mas as possibilidades ainda são muito amplas, né? O YouTube é ainda a rede social que tem mais acessos dos brasileiros? Olha, eu vou te ser sincero que eu não sei o número exato. Certo. Mas um número interessante que eu achei que vale a pena a gente abordar, já que a gente está focando em dado, é que recentemente saiu uma pesquisa que as pessoas... O Google já não é mais o principal veículo de busca das pessoas. Porque, por exemplo, vamos supor que você não é que você vai procurar assim, pizzaria, de forma aleatória. Você sabe o nome da pizzaria. Certo. E você quer entrar para ver o endereço, ou você quer ver o cardápio. As pessoas hoje em dia já vão mais na rede social do que ao site. Então aquela história de, vou jogar no Google aqui, já mudou o hábito das pessoas. Vou entrar no Instagram para ver qual que é. Exatamente, porque se você vai no Google, normalmente é quando você não sabe. Você fala assim, eu quero uma pizzaria qualquer. Certo. Aí ok, ele ainda é campeão. O Instagram não é bom para esse tipo de coisa, mas quando você já conhece... É muito mais comum que as pessoas acessem a rede social do que o Google. E eu faço essa pesquisa com os meus alunos em aula, eu pergunto quem aqui vai direto na rede social? E a grande maioria fala isso. O Google recentemente fez uma palestra para os seus colaboradores e tal, para prever cenários, e ele fala sobre isso. Olha, para o público jovem, principalmente, a gente está perdendo espaço. A gente já não é mais o grande veículo de busca ali. Que mundo acelerado, né? E isso mostra como assim, os gigantes, do dia para noite, eles começam também a perder espaço, né? Se eles não ficarem atentos, assim como o Facebook, né? Sim. Quem diria que o Facebook... O Facebook é a rede, né? Estaria cada dia menor, e agora também o Instagram já está começando a perder mais relevância. Já vem o TikTok, daqui a pouco deve surgir um outro também que ganha a vez do TikTok, é um negócio complexo. Principalmente para quem cria conteúdo. Por exemplo, na minha página, no Instagram, tem um conteúdo, tem um formato, eu sigo um padrão, aí vem o TikTok, aí fala, você tem que criar para essa rede, já é outra linguagem, já é outra visão. Mais rápido. É muito complexo também você tentar cuidar disso tudo, né? As pessoas até falam assim que hoje em dia o advogado tem que ser advogado e saber de marketing digital. A confeiteira tem que ser confeiteira e entender de marketing digital. E é complexo, porque, por exemplo, o advogado, normalmente ele tem o dia inteiro dele para fazer petições, tudo que é necessário para essa área, e ele tem que também ter um tempo significativo para investir nessas coisas, para criar conteúdo. Até porque é uma rede de relacionamento, então tem que responder as pessoas, tem que se relacionar, né? Exatamente. Isso demanda tempo, né? Com certeza. E o conteúdo que é o mais importante. E se ele for fazer, como eu falei, mais do mesmo, se o advogado for colocar uma foto, hoje entrei com um processo tal, hoje estamos aqui no STF, esse tipo de coisa não gera, não é relevante. E a rede social, esse é o grande X da questão no Instagram. É que talvez o público leigo não entenda. A coisa do alcance, ela depende muito do quanto a coisa é relevante. O que o algoritmo faz
em resumo, né? Uhum. Vamos supor que você, Arthur, posta um post lá que você tomando café. Uhum. Pá, você colocou ali. Quando você tem 1.000 seguidores, Uhum. e aí você coloca lá uma foto da sua mesa de café, né? Se as pessoas, ele entrega para uma parte, normalmente 10% dessa galera que te segue, dos seus próprios seguidores. Uhum. Se essa galera começar a comentar, curtir, compartilhar esse post, o algoritmo entende, pô, é interessante Tá isso legal. que ele tá postando. E aí ele entrega para mais gente dos seus seguidores. Uhum. E isso vai crescendo à medida da relevância do conteúdo. Se as pessoas no início já não gostaram, não curtiram, não compartilharam no comentário, Já era. o Instagram entende que aquilo ali não tem muita graça e ele para de entregar. Uhum. Então, por isso que tem post. Você mesmo, você continua com os mesmos 1.000 seguidores Uhum. e o alcance dele, não é nem as curtidas, o alcance dele, às vezes um é 100, o outro é 500. Uhum. Porque o que o Instagram quer com isso? Você lembra do Orkut? Sim. O Orkut começou Como a... esquecer? Pois é. O Orkut começou a ficar chato quando começou a ter muito anúncio de show. A galera Demais. colocava flyer de festa. Era aqueles negócios gigantescos que ocupavam, assim, a A página time. inteira e Isso. tudo mais. Quando essas coisas começam a acontecer, você vai começando a ficar meio de saco cheio daquilo ali. Interessante. E você vai saindo. Uhum. Então o Instagram não quer que a rede dele fique chata. Porque se Uhum. ela ficar chata, as pessoas saem. Se elas saírem, o negócio dele começa a implodir, né? Uhum. Então, a grande questão é a relevância. Uhum. Eu fiz eu até trouxe impresso, porque eu não queria esquecer os números. Uhum. Por exemplo, quando Stories, né? Uhum. Stories é um negócio que as pessoas brigam muito com o alcance, né? A pessoa tem lá 200.000 seguidores, mas às vezes só aparece para 10.000 seguidores dele. E a pessoa fala, mas como assim? Eu queria que os outros vissem também e tal. Porque seria muito mais prático. Para você que vende um produto, você oferece um serviço, se 200.000 pessoas virem o seu anúncio, muito mais chance de Muito você mais chance de fechar algo do que converter. se 20.000 pessoas, né? Uhum. Aí, isso acontece comigo, acontece com todo mundo. A grande questão é tentar sempre fazer com que esse número aumente. Uhum. E aí a gente está na era do branded content, que é o quê? É o conteúdo de marca. A marca não... a publicidade que tem cara de publicidade, ela afasta as pessoas. Uhum. A publicidade é invasiva. A publicidade, ela é intrometida, né? Uhum. Lembra da tela quente? A gente Sim. assistia o filme, aí parava Uhum. o filme, Na hora mais emocionante do negócio. aí vem o comercial, aí vem a Uhum. parte 2. Aí comercial, parte 3, tá? E assim por diante. Então o comercial é chato. Uhum. Ele tá ali pra... A gente engole porque a gente assistia um filme de graça porque a publicidade tava bancando, né? Uhum. Então, mas na rede social, não. Você abandona a coisa. Por exemplo, você pode parar um vídeo se você quiser, se tiver te enchendo o saco da quantidade de anúncios e tudo mais. E isso é com a gente, mas com a geração mais jovem, mais ainda, né? Eles têm uma repulsa de ter que esperar, que é uma coisa assim impressionante, né? Tem o maior festival de publicidade do mundo, chama o Festival de Cannes. Rola Uhum. lá em Cannes e tal. E é um brasileiro. Os brasileiros são muito renomados na publicidade mundial. Sim. É o segundo ou terceiro país mais criativo do mundo. Há décadas, né? Sim. Desde o Washington Oliveto e tudo mais. Nizam. Isso, exatamente. E aí, o PJ Pereira, um grande publicitário da nova geração, ele foi o presidente do júri de Cannes. Certo. E aí ele escreveu um livro, junto com o júri, e ele conta uma história lá que é muito engraçada, que ele fala que o filho dele, criança, um dia acordou ele de manhã e falou, pai, eu odeio propaganda. Você faz propaganda, mas eu odeio propaganda. Por quê, meu filho? Toda hora aparece nos meus vídeos do YouTube. É mais ou menos isso. Então, quem está criando conteúdo no Instagram, por exemplo, na rede social, não pode fazer publicidade com cara de publicidade. É difícil, mas isso é o que diferencia quem é bem sucedido nas redes sociais. Por quê? Se você faz lá no feed, todo dia mete um produto com preço, produto com preço, a galera vai cansar de você, vai parar de seguir, não vai ter relevância, os posts não vão ter o alcance. Quer me vender. Ele quer me vender. Exatamente. Você tem que vender sem vender, né? Uhum. Então entrega um conteúdo, fala alguma coisa interessante e talvez no final você demonstre o que é e tal. Aí o Whindersson Nunes, 58 milhões de seguidores no Instagram. Uhum. Um dia desses, eu gosto de guardar essas informações porque às vezes a gente precisa usar. Um dia desses ele fez um tweet que ele falava o seguinte: eu tenho 58 milhões de seguidores, meus stories geralmente batem 3 milhões de views. Uhum. Então é mais ou menos 13% o alcance dele, que é muito alto. Normalmente é 5%, 3%. Então dos 58 milhões de seguidores, se ele posta algo no Instagram, no stories dele, dá 3 milhões de visualizações. Aí ele fala, quando é algo muito interessante, chegam em 8 milhões. Uhum. E quando eu posto uma publi, pasmem, tem dia que não dá 200 mil views. Olha isso. Ou seja, quando a pessoa saca que é publicidade, ela sai. Uhum. E o Instagram também, o Stories, ele
no caso do post de feed, eu falei curtir, comentar, compartilhar. Nos stories, o que entrega, o que mostra que é relevante o conteúdo, se você estiver fazendo uma sequência, é a pessoa ir até o final. Vamos supor que você colocou 10 imagens ali nos stories, né? É a pessoa continuar indo. Se ela entra no primeiro e abandona, o outro entra no primeiro e abandona, quer dizer que aquilo ali não tá legal. E aí, quando é publicidade, né, na cara, assim, o Whindersson segurando o refrigerante e tal, as pessoas saem. Então, o que ele tem que fazer? Envolver a audiência para levá-la até a publicidade. Ah, gente, hoje eu acordei e não sei o que lá, e o meu cachorro, papá. As pessoas querem saber da vida dele, porque seguem ele por causa disso. E aí, em certo momento, ele lança ali o que a gente chama da isca, né? Tipo assim, a pessoa é fisgada e aí já era, né? Mas é só uma questão desse comportamento que você colocou, ou o algoritmo também percebe, por exemplo, hashtag publi, e ele também dá uma segurada? Sabe que o algoritmo do Instagram é um segredo, né? Ninguém sabe o que rola ali, né? Mas é meio assustador, né? Então, as pessoas costumam tirar essas noções, informações, de pessoas que têm muitos seguidores ou que acompanham esse comportamento e tentam descobrir como é que funciona o algoritmo, né? Mas eu creio que essa hashtag publi tem algum freiozinho. Eu acho que sim. Porque o Instagram, ele sempre dizem que o Instagram nunca tá muito feliz das pessoas ganharem muito dinheiro ali sem passar por ele, né? Então, se você coloca ali publi, ele tá entendendo, ó, tá ganhando, mas eu não tô ganhando nada, né? Exatamente. Cadê o meu? Até porque, Arthur, a rede social não surgiu com esse objetivo. Sim. Né? Por exemplo, o próprio Instagram era só foto. Isso. Então, foto de gente. Em algum momento, entraram as pessoas e aí começou a entrar anúncios com texto, né? Porque, por exemplo, antes só foto. Quando você coloca um post que tem um texto, tanto é que no início, o Instagram, para você patrocinar uma imagem, ela tinha que ter no máximo 30%, depois foi para 50% de texto. Ele não queria um postzão cheio de texto. Justamente para acontecer o que aconteceu com o Orkut e tudo mais. Só que eu acho que depois ele percebeu, quando entrou na bolsa de valores, e aí tem investidores, e tem toda a pressão para ter resultados, né? Eles começaram a ter que focar mais no lado comercial da plataforma, né? Tanto é que o fundador do Instagram, depois que começou a mudar demais, ele saiu fora, porque ele falou, olha, não é mais o que eu tinha previsto, né? O que eu tinha almejado para essa rede. Que é um brasileiro, né? É um brasileiro? Eu não Eu acho que sim, porque tem lá, eu não sei nem a pronúncia, mas acho que é Saveirinho, alguma coisa assim. Sim, o do Facebook, né? Que estava com o Zuckerberg desde o início. Sim. Mas parece que um outro brasileiro também que era o criador do Instagram lá atrás, quando era foto ainda e tal, e que participou daquela venda tal, que na época era um número absurdo, né, a venda, mas hoje em dia são valores que são praticados para qualquer compra. É verdade. Mas falando de trabalho, qual que é a principal rede para se converter venda, para se empreender, anunciar produtos? Ainda é o Facebook? Ou já é o Instagram? Depende muito. Tudo tem uma nuance, né? Assim, tudo tem um contexto também que pode influenciar nessa resposta, né? Mas as pessoas falam assim, por exemplo, o Facebook morreu, né? Mas depende muito do público, né? A galera mais velha, por exemplo, meu pai tá no Facebook diariamente. E os mais velhos estão no Facebook. Então, assim... A rede de tiozão. Não dá pra marca ignorar o Facebook só porque ele já é uma coisa meio ultrapassada, né? Dependendo do seu público ali, ainda há espaço, sim. Tanto é que o Facebook, a Meta, né? O grupo Meta, ele faz com que você... Ele tá sempre forçando que você publique no Instagram e no Facebook. Sim. Quando você põe um story lá no Instagram, ele pergunta, compartilhar no Facebook também? Exato. Quando você faz um anúncio patrocinado, você pode também levar para o Facebook, né? Porque ainda tem uma galera ali. Então, dependendo do público, dependendo de quem é que você... Para quem você tá falando, o Facebook ainda é bacana. Mas, essa coisa de conversão que você falou, porque as pessoas falam assim, o TikTok veio aí e o Instagram já era, né? Cada uma tem uma característica muito diferente da outra, né? Exato. Por exemplo, a gente tem uma marca de biscoitos de chocolates aqui em Brasília, que eu faço uma consultoria de branding para eles, e a gente foi fazer um evento lá no Rio, no sítio da Vanessa Giacomo, uma atriz. Ela é embaixadora da marca, e ela falou, olha, eu vou dar uma festona pro elenco da novela Travessia, quando a novela estreou. Então tava Grazi Massafera, Chay Suede, todo mundo. Globais. Exatamente. E aí ela falou, olha, como eu sou embaixadora da marca, eu quero que vocês estejam lá com um stand e tal. A gente montou um stand. Só que, mais uma vez, é aquela coisa da publicidade por publicidade pura e simples. Você não
destaca, né? Você não chama atenção. Então, se a gente fizer só um stand, ficar esperando as pessoas passarem e dar um produto, dar uma prova, seria diferente de fazer algo que atrai as pessoas. Aí eu criei um negócio que era o seguinte, chamava Desafio Surreal. Primeiro, que a gente hoje em dia meio que é refém da rede, né? A gente tem que pensar sempre de forma a pensar assim, isso aqui será que vai gerar conteúdo para rede social? Sim. Isso aqui vai chamar atenção? Isso aqui vai viralizar? Então, Quase uma escravidão, exatamente. Né? E aí, é triste, mas é a realidade. Né? E aí, eu criei se chamava Desafio Surreal. Tem um biscoito que chama Surreal, tem 10 sabores. Cada um tem laranja, tem limão, tem coco e tal. E aí a gente fez um desafio que era o seguinte, entregava o biscoito na mão da pessoa, ela de olhos fechados, ela tinha que provar e tentar descobrir qual era o sabor. Certo. Sem qualquer informação, só pela boca, né? Pelo paladar. Esse aqui? Esse aí mesmo. E aí, eu tinha um cronômetro na mão, sabe? A primeira pessoa a ser desafiada foi a Vanessa, né? Porque aí ela descobriu em 15 segundos. E aí a gente tinha uma lousa, escrevia, ela tirava a foto e a gente publicava nos nossos stories. E marcava a pessoa, marcava o arroba dela. Aí quando vinha o próximo, falava, Vanessa fez em 15, você consegue bater? E aí gerou fila no stand da galera querendo participar da brincadeira, pra querer descobrir e tal. No final, quem acertasse ia levar um kit com uns 10 potes e tal. Que legal. E aí bombou. Mas o que eu quero dizer? A gente fotografava a pessoa com a placa em que ela dizia, eu descobri eu descobri o sabor do biscoito em 12 segundos, o outro em 8 segundos. Então todo mundo tirava essa plaquinha, a gente publicava nos nossos stories, marcava a pessoa, ela compartilhava na rede dela, e outras pessoas que não sabiam, não faziam ideia do que era surreal, se interessavam por aquele produto em algum momento. Olha que legal. E aí teve muito alcance porque eram muitos famosos participando da nossa brincadeira. E aí é a coisa que eu falei, por exemplo, esse tipo de coisa não funcionaria no TikTok. Não dá pra ficar fazendo um vídeo de cada pessoa que aparece lá. Sim. Eu tenho que fazer só uma edição, eu teria que filmar todo mundo e no final editar esse vídeo, já não teria ali o imediatismo que o Instagram permite com os stories, né? Outro tipo de reação, exatamente, comportamento. Completamente. Então, tipo assim, porque tem gente que fala, o TikTok agora acabou com o Instagram. Não é isso, assim. O público jovem tá muito lá no TikTok, né? Mas a galera que já, sei lá, dos 25 pra frente, não tem esse costume. E são muito diferentes. O TikTok é só vídeo, né? Por exemplo, e aí o Instagram tentou virar o novo TikTok, né? Quando ele colocou o feed tela cheia, igual o TikTok, você passa a tela inteira. Isso. E a galera começou a reclamar, e aí gente muito grande como a Kim Kardashian falou, Instagram, deixa de tentar ser o TikTok. Eles voltaram atrás, olha pra ver a Alguns força até da se manifestaram que sentia saudade do tempo que só postava foto e tal. Sim. Alguém da família Kardashian. Exatamente. Também. E aí as marcas também têm que ficar atentas a isso, né? O marketing é muito isso, né? O marketing é ouvir o consumidor o tempo todo. Porque isso pode estar mudando o tempo todo. Sem falar, você estava falando agora há pouco da Dom Caseiro. Isso. Dom Caseiro. Marca muito especial de biscoitos, tá uma delícia. Mas o que eu percebo, falando das minhas redes sociais, que o TikTok tem um alcance muito maior, porém as grandes marcas ainda preferem anunciar no Instagram. Eu tenho no meu Instagram algo em torno de 10% de seguidores do que eu tenho no TikTok. TikTok 1.600.000, Instagram 120, tá? Menos de 10%. Mas eu percebo assim, que na hora de fazer aquela publi da marca grande, o Instagram ainda tem Você percebe isso também? Percebo. Eu acho que isso é um pouco assim, também tem a ver com a segurança, né? Também o TikTok tem uma coisa, dependendo da marca, né? Às vezes não combina com o formato, com a essência dela, sabe? Assim, o TikTok ainda... porque tem aquela coisa também do preconceito, né? Do TikTok é a plataforma das dancinhas, né? E que depende muito do perfil de quem está fazendo, né, o conteúdo ali. Então acho que ainda é um caminho a ser... que está sendo galgado, assim, que o próprio Instagram passou, né? Também, com certeza. Para chegar, para ter essa autoridade, né? Sim, com certeza. Que dica que você dá para quem, de repente, tem um negócio, não sabe se posicionar, vê, de repente, amigos ou outras pessoas de outras partes performando, conseguindo trabalhar, faturar, mas que tem essa dificuldade e que tem um bom produto? Qual que é a dica que você dá, professor? A primeira coisa que eu costumo recomendar é que tenha uma cara profissional. Porque as pessoas às vezes têm a percepção de que a rede social ela é um organismo à parte, assim, que você não precisa
Por exemplo, normalmente as marcas têm um logo, uma identidade visual, que é uma série de... É um conjunto de formas, cores, padrões, que faz com que ela seja identificada facilmente, né? Uma identidade verbal. O Instagram também pede isso. Ou seja, quando você está ali, é bom que o seu feed ele tem um caminho, ele tem uma característica única. Seja pelas cores, seja pelo tom das fotos e tudo mais. As grandes marcas, elas tomam cuidado até no tipo da foto. Todas as fotos, elas têm um estilo, sabe? Por exemplo, tem a campanha da Pepsi, que o nome dela era Live for Now, que era tipo, viva o momento. Eles falavam lá, as fotos não podem ser posadas. Tipo, se a pessoa estiver parada e rindo, já não cabe ali. Tem que ser espontânea, né? E na rede social, a gente tem que ter uma identidade geral, verbal, visual. Por exemplo, como a marca fala, né, na rede social, como ela se porta. Ela fala de forma formal ou ela fala de forma despojada, descolada, informal? Como que ela atende os clientes? Prezado senhor, ou ela fala oi, ela escreve VC em vez de você e tudo mais. Tudo isso tem que ser definido. Claro que é muito difícil para o pequeno empreendedor que não tem nenhuma noção de marketing fazer tudo certinho, né? Mas o ideal é que, primeiro, tenha uma marca, um logo profissional, né? Segundo, que tenha uma identidade visual minimamente... minimamente bonita, vamos dizer assim, agradável aos olhos, porque, por exemplo, se você vende bolo e você tira uma foto... Tirar foto com o celular não é nenhum problema, porque hoje em dia os celulares têm muita qualidade. Mas se você tira uma foto que a iluminação é ruim, você não valoriza o produto. Ele não vai... Não cria o desejo. Né? E ele às vezes vai parecer que é pior do que o sabor é delicioso, mas a foto não ajudou. Então, uma coisa que é importante... às vezes eu vejo muito cliente, eu sou designer e tem 20 anos que eu sou dessa área, e às vezes eu vejo muito cliente, o cara gastou assim, sei lá, 300 mil, 400 mil na instalação, na loja, nos equipamentos e tal, e aí ele não quer pagar 5, às vezes 10 mil no logo, ele fala, não, caro demais. Sendo que a principal... Isca, né? Não, mas você fala assim, a primeira... Como é que eu vou falar? A cara da empresa é o logo. Principalmente com a rede social, com pedido à distância. Sim. Tem gente que pede há muito tempo de uma marca e nunca foi na loja física. Então, o que é a representação visual daquela empresa? É o logo. Então, esse tipo de coisa tem que haver um investimentozinho mínimo, sabe? De pagar um designer para fazer. Porque às vezes as pessoas falam, não, eu mesmo vou criar o meu logo, né? E às vezes acontecem umas bizarrices assim e tudo mais. Meu primo sabe mexer no Corel. Exatamente. Às vezes o primo até é bom, né? Mas normalmente não é. Então, assim, pensar naquilo ali como uma plataforma profissional, que tenha uma cara profissional, que poste fotos profissionais, que tenha um logo profissional, que se apresente de forma profissional. E mais importante, que eu digo, as pessoas têm um problema muito sério, que eu não sei se você já percebeu isso, que é de não fazer... Por exemplo, quando, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando você queria ligar para uma empresa, você ia lá na lista telefônica, né? Sim. Pegava o telefone e ligava. Exato. Alguém atendia do outro lado, né? Hoje em dia, as pessoas mandam uma mensagem lá na caixa na DM lá do Instagram, e a pessoa demora um dia para responder, 2 dias, ou não responde. Isso é fatal. Aí não faz sentido algum. Né? Eu viajei em junho para Lençóis Maranhenses. E aí, quando eu tava chegando lá, um dia antes, apareceu para mim, no Instagram, um post patrocinado, passeios para Lençóis Maranhenses, tá? Aquele negócio que o algoritmo sabe o que você tá fazendo. Impressionante, né? Aí eu falei, tô buscando, cliquei aqui e falei, olha, gostaria de saber quanto é para fazer os passeios, tal. Isso era sexta, 4 horas da tarde, mais ou menos. E aí, a pessoa me respondeu na segunda, 10 horas da manhã. Pô, eu tô de férias. Sábado eu já tinha que fazer passeio. Já voltei pra Brasília. Entendeu? Não faz sentido algum. E aí... Ou seja, eles gastaram algum dinheiro para aquele anúncio aparecer para mim. Quando eu cheguei até eles não me responderam. Então, eles jogaram o dinheiro fora, concorda? Com certeza. Então, está muito atento a dar o retorno imediato ao consumidor. Ou, se você não for possível, tenha mensagens prontas dizendo, olha, o nosso horário de expediente é tal, mas assim que estivermos disponíveis, vamos entrar em contato, mas... não ter essa resposta... Porque hoje em dia a gente é muito imediatista, né? Muito. Então, o cara... Eu faço isso. Eu pego assim, eu quero consertar minha geladeira. Aconteceu um tempo atrás. Peguei lá 5 telefones na internet, no Google. Mandei mensagem para os 5. Quanto é o orçamento? Tal. Aí, normalmente, o primeiro que me atende, se me atender razoavelmente, se eu gostar do atendimento, às vezes eu fecho. Converte. Porque o atendimento é muito importante, né? Sim. A forma como se atende e a rapidez com que se atende, né? E fica aquela impressão, esse cara não tá nem me atendendo, imagina consertar minha geladeira. Exatamente, eu ia falar isso agora, porque tudo, a marca, qualquer ação da marca
reflete a personalidade dela. Então, tipo assim, se o atendimento... Tem um negócio que a gente fala no branding, né? Que é a gestão da marca, que é, por exemplo, assim, tem uma marca gigantesca, a TIM, por exemplo. Ela tem lá ela contratou a Isa como garota propaganda, e aí ela investe lá ela patrocina o Rock in Rio e tudo mais. Mas se chegar ali no atendente do telemarketing, o cara te tratar mal... Já era. Todo esse esforço aqui foi jogado por água abaixo. Então, é um ecossistema, assim. Todos os pontos de contato da marca, eles têm que estar conversando, eles têm que estar muito alinhados com o posicionamento da marca de forma estratégica. Logo que eu cheguei aqui em Brasília, 20 anos atrás, eu tinha um amigo, ele queria empreender e tal, parará, e montou uma pizzaria. E ele falava que o sonho dele era anunciar em TV e tal, etc. E aí ele sempre falava isso, a gente conversava tal, até que um dia ele falou, vou conseguir um dinheiro tal, a pizzaria tá indo relativamente bem, mas eu quero subir de nível e vou anunciar em televisão. Aí fez o anúncio dele lá, tal, passado algum tempo encontrei com ele, e aí, como é que foi? Aí ele falou assim, não foi legal não deu resultado nenhum, tal, etc. Inclusive estou até fechando o negócio, porque não está sendo como eu queria, não tive retorno, esse negócio de propaganda não existe. Beleza. Aí ele encerrou, parará. Aí um belo dia, aqui no Octogonal. Certo. Aí um belo dia, ele me contando a história, ele estava passando na loja lá para... Enfim, já tinha fechado, já estava com as portas lá com cadeado e tal, e aí tinha, né, antigamente aquele monte de panfleto no chão, ele foi pegar aqueles panfletos, conta para pagar tal, vazio, tudo sujo. Daqui a pouco passou uma pessoa da companhia telefônica, acho que na época ainda era Telebrasília, não lembro. Aí ele falou assim, sabe quem que é o dono aqui dessa loja? Ele falou, sou eu, mas eu fechei. Por quê? Ele falou assim, rapaz, tem tempo que eu queria falar com você, porque eu tô vendendo um produto aqui que é tipo um entroncamento para você ter um PABX na sua loja e tal, porque eu percebi que teve uma época aqui, 15 dias, mais ou menos, tô com o relatório aqui e você não deu vazão, porque muita gente começou a ligar e você não atendeu. Caraca, tá de sacanagem. Que é aquilo que você tava falando, não adianta nada você impulsionar, você colocar nas redes sociais se você não dá conta de atender quem te procura. No caso dele, as pessoas ligaram pra pizzaria por causa da propaganda, só que só tinha uma pessoa atendendo, e aí ficava lá, alite ou calabresa? Tem alite? Perdia o tempo, as pessoas não retornavam e ele não convertia aquilo em negócio. Então é necessário isso, né? Você entender também que quando você quer crescer, você tem que estar preparado para esse crescimento, senão você não dá conta de atender, né? Faz todo sentido. Por exemplo, acontece muito com marcas que querem franquear. Certo. A marca tá ali fazendo certo sucesso na região dela, fala assim, vou transformar em franquia. Só que é um processo muito complexo, uma franquia. E aí... para você transformar em franquia, você tem que estar muito azeitado, todos os detalhes. Porque imagina, você tem um problema X, a sua empresa está bem, só que você tem um problema ali X. Se você aumentar isso em 10 vezes... A tal entendeu? da escala, né? O problema aumenta em 10 vezes, então você tem que estar tudo muito, muito alinhado. Com relação a essa coisa aí que você falou, PABX primeiro, que é uma coisa muito velha, né? A gente Gabriel não lembra disso, não. Não, sabe o que é isso não, Gabriel? Telefone de disco, Gabriel, você chegou a ver ou não? Não? Em casa tinha um com um discão assim e botava o cadeado pra não ligar pra ninguém. Nossa. Lembra disso, Paulinha? Voltando um pouquinho que você falou de posicionamento, como se destacar. Porque, por exemplo, se você abre uma pizzaria, beleza, já tem tantas pizzarias, não é que... É mais ou menos aquilo que você falou no passado, já tem muitas pizzarias, quer dizer que se eu entrar não vai fazer sucesso? Não, mas talvez o ideal é tentar fazer algo, no branding também uma coisa muito importante é o diferencial. Como a marca se diferencia da outra. Às vezes pode ser por uma coisa palpável, até concreta, às vezes é só abstrata. No mundo no mundo das grandes marcas, por exemplo, quando o McDonald's surgiu, ele surgiu lá nos anos 40 e tal, né? Não sei se você assistiu o filme Fome de Poder, que conta a história lá do Ray Kroc. Ele fazia lá, o lance dele era fazer o hambúrguer rapidão. As pessoas pegavam assim que pediam, porque ele só tinha 2 tipos de hambúrguer, o cheeseburger e o hambúrguer sem queijo, né? Montou aquela Tava linha pronto, de produção. você não escolhia, beleza, bombou. Aí o Burger King surgiu nos Estados Unidos e falou, opa, eles só fazem um tipo de hambúrguer, eu vou fazer personalizado, a pessoa vai poder escolher, né? Outra coisa que ele fez, o McDonald's faz na chapa. Eles passaram a fazer na grelha. E até hoje o Burger King fala isso. Tem lojas que tem lá desde 1954 fazendo hambúrgueres na grelha. Porque pra ele é um diferencial. Ele fala que o sabor é diferente, tem aquela marquinha da grelha e tudo mais. E você tocou, professor Renan, numa coisa que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte. As pessoas falam muito sobre inovação. E normalmente quando se imagina inovação, pensa assim, algo assim muito criativo que ninguém nunca pensou. Se conseguir fazer isso,
Maravilha. Sim. Mas eu penso, queria ver a sua opinião, que às vezes inovar significa fazer melhor o que tem um monte de gente fazendo, mas trazer uma solução para algo que não está funcionando bem. Isso já é uma inovação. Com certeza. Que é o com que certeza. você falou nessa questão do hambúrguer, né? Sim. Imagina o trabalho que não era fazer um hambúrguer na década de 40. Aí, de repente, veio alguém que pensou um modelo industrial, que foi o McDonald's, né? Sim, sim. E aí veio alguém que deu um diferencialzinho, né? Sim. Mas era hambúrguer. Com certeza. Não estava com fazendo certeza. uma outra comida, era um hambúrguer, né? Com certeza. Por exemplo, vou dar exemplos de pequenos detalhes que a pessoa aplica no seu negócio que o diferencia dos outros. E de pequenas empresas, porque é o que você falou, as pessoas pensam assim, essas coisas só dá para ser feitas por marcas gigantes. Uhum. Eu tenho um curso que chama Branding para Pequenas Marcas, que eu foco só nisso. Fala, olha, pequeno negócio, você pode ser criativo também. Não quer dizer que só os grandes conseguem fazer isso. Aí a gente falou de pizza, né? Aqui em Taguatinga, nem é uma invenção dele, tem uma pizza que é quadrada. Certo. E só isso já é alguma coisa que é muito interessante para a marca. Uhum. Aí tem outro em São Paulo, aqui chama Bob. Chamava Bob Esponja Pizzaria, só que teve problema de direito autoral, tiveram que mudar para Bob. Patrick não gostou. Isso é uma coisa muito interessante também. O brasileiro é muito pouco informado sobre a questão dos direitos autorais às vezes, sabe? E Ele vê umas NPI, loucuras assim, de uso indevido e tudo mais. Aí deve ter recebido uma cartinha. Esses dias eu vi um mais que Donald's. Não dá pra negar que é criativo, né? Não, eu fiz na minha página um concurso de trocadilhos. Uhum. A galera me manda direto e eu comecei a reunir. E aí eu fiz por categorias. Então tinha um cara lá que faz frete, era Frete Mercury. Aí tinha o... Não, vou ter que abrir aqui pra te lembrar alguns, quer ver? Faz essa mudança aí, Gabriel, no Frete Mercury? É. Ó, eu fiz uma categoria só de universo musical. Uhum. A primeira. Aí tinha lá o Engenheiros do Açaí. Aí tinha Wesley Salgadão. Tem um outro que faz remoção de lixo. Remoção de entulho e tal. São tantas remoções, o nome do negócio dele. Aí tinha trocadilhos da área referentes a nome de pessoas. Certo. Então tinha a Sobrancheila, tinha a Priscílios, tinha o Volkswagen, tinha o... Quer ver esse aqui? Beto Carreto. E a cara Jéssica, Paulo Fusos. Olha como a galera é criativa. Eu já vi Paula Brisa, já viu? Não. Não, isso é bom também. Aí tinha o de trocadilhos com marcas que já existem. Certo. Então, tem tipo essa mais que Donald's. Expobreto, Carrefúvio, que é o nome do cara. Tinha, quer ver? Ritachuelo. Tinha também o Hot Wilson. Tem o Hot Wheels, os carrinhos? É uma mecânica que chama Hot Wilson. Aí tinha outros. Tipo o do Nubank, os caras fizeram com o logo do Nubank e colocaram no bar. No bar. Aí tinha Cachaça Econômica, sabe? Claro que toda essa galera aí, em algum momento, vai dar problema. Vai dar problema. Botecário. Unimé. Em vez de ser Unimed, é Unimé de cachaça, sabe? Então, essa é a criatividade aplicada de forma que vai dar problema. Mas a criatividade positiva, certinha, que faz sucesso. Por exemplo, a pizza quadrada, né? O cara fez Bob porque o Bob Esponja quadrado e tal. Aí eu vi em São Paulo que o cara chamou de Pixel Pizza. Porque o pixel é aquele quadradinho, que os jogos do passado eram todos quadradinhos e tal. Toda a temática dele é dentro desse universo, assim, do quadrado, porque a pizza é quadrado. Então ele já faz um diferencial, as pessoas vão até lá só porque é quadrado. Ela quer ver se é o mesmo sabor e tudo mais. Tem outra hamburgueria que eu conheci, depois eu fui lá em São Paulo só pra conhecer. Ele fez uma hamburgueria das maioneses coloridas. Então você pega o sanduíche, ele vem numa madeira, tipo que parece uma aquarela. Aí ele coloca aqui uma quantidade assim redondinha assim, de maionese azul, roxo, rosa choque, amarelo. Tem tipo uma aquarela de maioneses. Boas. O sabor é o mesmo, só que é colorida. E aí toda a identidade visual dele E aí toda a identidade visual dele é baseada nessas cores meio fluorescentes. Entendi. E aí ele se vende como a famosa hamburgueria das maioneses coloridas. E a pessoa, você falou, é boa. Você fica curioso para saber. Exato. Então as pessoas vão lá por esse pequeno diferencial. Tem um outro lugar, chama Donuts da Mari. O que eles fizeram? O donut é redondo, né? Ela fez forminhas em forma de todo o alfabeto. Então tem do A ao Z. E as pessoas compram para mandar mensagem. Que é de legal. São Paulo. Você nem tipo, prova. amor. Exatamente. Eu nunca provei, mas eu quero mandar para alguém.
sem provar, você nem sabe se é gostosa. Aí eles mandam aquela caixinha tradicional que vem com vários donuts, né? Uhum. Você escreve a mensagem que você quiser. Parabéns pela aprovação. Uhum. Tinha na época da Covid, tinha muito assim, fui curado da Covid, sabe? De todo tipo. Que legal. Teve uma lá Criativo. teve uma lá que era muito engraçado. Eles publicaram na página dele que era muito engraçado. Foi um comediante que mandou pro namorado dele e a mensagem que ele mandou era assim: me dá seu c... E aí bombou, né? Esse tipo de coisa faz muito sucesso na internet, né? Mas essa possibilidade de mandar uma mensagem personalizada em forma de donut, o que ele fez? O donut, você falou, um pequeno detalhe, já existia o donut. Ele fez no formato X. Isso tudo, todas essas empresas que você citou aí como exemplos, professor, validam aquela máxima que o bom de inovar é que você pode começar pequeno, porque você está inovando, você está sendo diferente. Com certeza. Né? Olha, tem o seu concorrente ali que tem um salão para fazer 1.000 hambúrgueres e atender 2.000 pessoas. Uhum. Tá, mas ele não tem a maionese colorida. Exatamente. Né? Então você pode começar pequeno quando você inova, né? Sim, e uma coisa também que dizia, mas como ter essas ideias? Primeiro observando, às vezes, né? Uma coisa que eu vi que virou febre são pastéis em forma de coisas. Teve um lugar aí que o parque deles lá é muito famoso, no Mato Grosso, eu acho que teve capivara. Uhum. Aí o cara fez o pastel em forma de capivara. Uhum. Ele faz a forminha ali, né? E aí os pastéis em forma de capivara, as pessoas adoram. Aí eu vi um outro que fez o pastel em forma da igreja da cidade. Aí outro fez pastel não sei o que lá. O primeiro viu um fazendo e fez. Entendi. Mas, tipo assim, não existe patente disso. Um pastel em forma de alguma coisa não dá pra você registrar. Aí o outro fez. E cada um faz sucesso na sua região com uma ideia assim simples, sabe? Então isso faz muita diferença. Me diga uma coisa, como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais, professor Renan? A minha página é Renan Souza, Renan com N de nariz, Souza com S, Branding. Certo. Para quem não sabe, é branding. Renan Souza Branding. Lá eu falo quase diariamente sobre isso. Dou dicas desse tipo de como se destacar, de como fazer sucesso nas redes sociais, sempre pensado, falando do universo das marcas. Que legal. Gostei muito do papo, tenho certeza que você em casa também. E olha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações aí, deixa o seu comentário, curte aí, vale a pena, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência aqui na TV Brasília. Valeu!